Vamos falar agora do apelo à emoção, da falácia do apelo à emoção, os apelos emocionais. As emoções que influenciam o nosso comportamento não devem influenciar nosso julgamento sobre questões de fato. Embora possa ser apropriado mostrar piedade em face de um criminoso condenado, certamente não é um procedimento sensato deixar que a piedade afete nosso julgamento de se ele cometeu ou não um crime. O que acontece é o seguinte: além das falácias importantes que nós vamos colocar aqui na lista, há uma lista completa de emoções variadas e mistas, com as referências em latim, às quais podemos recorrer num momento ou noutro para fazer que a razão se desvie do curso pretendido. Na falácia do apelo à emoção, você julga pela emoção. E como há vários tipos de emoção diferentes, você fica aí mergulhado num universo, num mar de emoções e deixa a razão de lado para você fazer um julgamento equânime da situação. Então, a falácia do apelo à emoção é muito utilizada em propagandas, por exemplo, com criancinhas passando fome, coisas desse tipo, para fazer um apelo ao seu lado emocional e você deixar a razão de lado no seu julgamento. Não estou dizendo que você não deva ajudar pessoas que estejam em situação de miséria ou problemas desse tipo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quando essas propagandas são feitas, elas são feitas para apelar à sua emoção e não à sua razão. Vamos lá. O navegante descuidado é arrebatado pelos fascinantes apelos ao medo, argumento ad metum, à inveja, argumento ad invidiam, ao ódio, argumento ad odium, à superstição, argumento ad superstitionem, e ao orgulho, argumento ad superbiam. Há ainda outros para tentar nossa preferência pelo sossego de um apelo a uma proporção justa de tudo, argumento ad modum, e um que de fato afirma abertamente que o sentimento é o melhor guia do que a razão, sentimentes sentiment superior. Quando você já não ouviu falar que o melhor guia é o sentimento? Então, o melhor guia é o sentimento e a razão fica onde? Para você julgar uma causa, o melhor guia é o sentimento? Será mesmo? A menos que se abafem os impulsos dessas emoções, assim como os marujos de Odisseu abafaram seus ouvidos para a sedução do canto das sereias, é difícil não ser influenciado. Realmente você tem que ser muito duro na queda para não ser influenciado por uma emoção ou por um sentimento desses. O segredo para usar essas falácias é simples. Dê-se ao trabalho de descobrir a disposição emocional de sua audiência e use palavras calculadas para suscitar essa emoção. Essa dica que é muito boa, hein? Quando a tiver instigado cuidadosa e firmemente por meio de descrições gráficas, passe a tratar da questão de fato. Muito poucas audiências são capazes de fazer essa passagem abruptamente. A maioria deixará que a emoção flua para a área normalmente reservada à avaliação racional. É claro, as pessoas são mais emocionais que racionais, e é nisso que você vai ganhar em cima da audiência. Não fará diferença se o seu apelo for ao medo, à inveja, ao ódio, ao orgulho ou à superstição. Na verdade, você pode usá-lo alternadamente. Poxa, o que é pior ainda, pode-se apelar ao orgulho da própria raça, classe ou nação, incitando a inveja de outros, talvez a ponto de tornar possível um argumentum ad odium. Vamos a um pequeno exemplo. Sejamos sensatos quanto a isso. Quando a pessoa diz sejamos sensatos quanto a isso, ela não está apelando à sua razão, mas à sua emoção, ao seu sentimento de sensatez, ao seu grau de sensatez, mas não em relação à sua razão. Ele não está dizendo sejamos racionais quanto a isso, está dizendo sejamos sensatos quanto a isso. O argumentum ad modum merece menção especial porque apela ao desejo de gradualismo da audiência. Uma audiência é mais vulnerável a ele quando está tentando ser razoável. As pessoas relacionam a razão a uma vida tranquila, pensando que a admissão de algo na devida medida terá maior probabilidade de estar certa.
Como o argumento ad temperância, que defende um meio termo entre os dois extremos, o argumento ad modum apela à mais antiga das máximas, que recomenda moderação em todas as coisas. Você sempre deve introduzir seu apelo sutil para atrair as pessoas para longe da razão, pressionando sua audiência. A falácia sentimen superior é astuciosa. Sua afirmação estúpida de que a emoção é um melhor guia e mais sedutora para uma audiência inteligente deixa as pessoas inteligentes frequentemente com medo de serem julgadas. Elas ficam com medo de serem julgadas frias. Normalmente, as pessoas inteligentes têm medo de serem julgadas como pessoas frias, por usarem tanta razão. Então, elas não querem parecer emocionalmente defeituosas. Isso é uma presa fácil para um orador que lhes assegura que são tão sensíveis, afetuosas e compassivas quanto a pessoa ao lado, que também é um tanto enfadonha. Então, a pessoa inteligente acaba se deixando levar. A pessoa, vamos dizer, supostamente inteligente, acaba se deixando levar por esse tipo de argumento do orador. Esse é o apelo à emoção, a falácia do apelo à emoção. Sempre que você botar qualquer coisa na frente do julgamento que não seja a razão estrita, você está fazendo um apelo à emoção. Seja utilizando de medo, de inveja, de orgulho, de raiva, de ódio, de qualquer outro tipo de coisa, de sentimento, qualquer coisa que você põe na frente no julgamento sem ser a razão, você está fazendo uso da falácia do apelo à emoção. Espero que tenha ficado bem explicado. Até a próxima falácia.